Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 24 de setembro de 2024. Hoje é uma terça-feira, né? Quem vos fala aqui é a missionária Ana Geralbano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor. Hoje aqui em São Paulo tá um calor. Nossa, um calorzão mesmo. Chega a estar derretendo. Eu liguei o ventilador ali, mas já amanheceu o dia pegando fogo. A glória de Deus, né? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora que na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento o meu lar, a família, o ministério, chamados e confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, vendo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, cuidando, curando, libertando, entrando com providência, com socorro, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas e fazendo justiça, meu Deus, em prol das nossas criancinhas que são abusadas, que são espancadas, que são maltratadas. Visita as crianças que estão nos hospitais, Deus, visita as crianças que estão na UTI, visita os nossos pequenininhos, Pai, que tem sido atacado, Pai, pelas obras malignas de Satanás, pelas pessoas usadas pelo inimigo, pelo homem mau, violento e sanguinário, Senhor Deus. Todo ano, Pai, quando vai começando a chegar no mês de outubro, é cada perversidade. Não que não tenha, mas é cada atrocidade que a gente ouve com os nossos pequenos, que só o Senhor mesmo para guardar. Ora, balachuri, me decomandar e fazer justiça, Pai, em prol dos nossos pequenos. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém. A gente vai estar meditando hoje em Lucas 18, tá? Que diz assim, a parábola da viúva persistente. Diz assim, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, tá? Para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eita, que coisa linda! Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Caso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, continuar fazendo-os esperar, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier e encontrar fé na terra, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Que é a continuação que a gente está aqui de Lucas, onde a gente está numa maratona. Como já diz o canal, João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua, Senhor, que o missionário não devia diminuir, que o Senhor venha crescer, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas somente aquilo que você vai falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém. Ai, desculpe. Essa parábola vai estar falando de uma viúva, né? A gente vê que essa viúva, ela morava numa cidade onde tinha um juiz que não se importava com ninguém, nem se importava com os homens. Deus, preocupado com as necessidades do outro, ele não ligava para as necessidades do próximo de maneira nenhuma, né? Tanto quanto com a opinião que nutria a respeito dele, não estava nem aí, não se importava. A gente vê que ele diz assim, aí Jesus começa a contar, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Mostrando que a oração ela tem que ser constante na minha e na sua vida, tá, igreja? A gente ora. A pessoa fala, mas Deus não é surdo, eu sei, mas a gente ora porque a gente persiste, sabendo que o nosso socorro, a nossa resposta só vem de Deus. E ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Ele nem temia a Deus e nem se importava com os homens. Mas também havia naquela cidade, havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Tinha um juiz que não estava nem aí, mas tinha uma viúva persistente. Ela não cansava de orar e ir falar com o juiz. Quando foi num certo dia, assim, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Aí vamos.
no quarto. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, ele deixa bem claro: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Olha, ele falou: não, vou fazer justiça para que ela pare de vir aqui, para que ela pare de ficar me importunando, porque todos os dias ela ia: julga a minha causa, julga a minha causa. Mesma coisa eu e você com Deus, né? Senhor, o Senhor não tá vendo, Pai, que injustiça que fizeram comigo? O Senhor faz justiça. Igreja, às vezes a gente é tão injustiçado que hora que a gente nem acredita. Fala: Senhor, eu não tô vivendo isso, não tô acreditando. Diz aqui no 6, o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite? Olha que forte, tá? Acaso Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Então, assim, Deus, Ele sabe que a gente ora, que a gente clama, porque a gente não tem pra quem pedir. É só pra Ele, igreja, tá? Então, Deus, Ele fala: não haverá justiça? Porque, ó, a viúva, ela era indefesa, era vulnerável, tá? Era sozinha, ela não tinha familiares, tá bom? Para defender a sua causa, somente a justiça e a persistência dela. Então, ela persistia, porque ela sabia que se ela persistisse, uma hora, ele ia cansar. Sabe, igreja? Eu costumo dizer pro meu esposo, eu não tenho vergonha de dizer não. Eu não confio na justiça brasileira. Eu tenho muita decepção. Porque a justiça, pelo menos comigo, foi falha muitas e muitas vezes, sabe? E foi injustiçada muitas e muitas vezes. E a gente vê que a pessoa que mente, que rouba, que engana, que defrauda, que passa a perna, é aquela que tem valor. Então, assim, às vezes eu pergunto pra ele: que justiça, né? Aí um dia eu passei por uma situação de uma causa, e aí o advogado falou pra mim assim: ah, mas vocês não fizeram a petição inicial. Ai, vocês não fizeram a petição inicial direito. E aí eu fiquei pensando: mas peraí, eu sou um cidadão comum. Eu vou ao fórum da entrada no processo. Eu não sou advogada. Então eu não tenho como fazer uma petição, eu sou psicóloga. Então ali é só de enfeite, né? Eu já não acreditava na justiça brasileira, desacreditei total. E a gente perdeu o processo. Eu fiquei pensando: como assim, né? Aí depois minha colega falou assim: Nadir, infelizmente tem que ter advogado. E eu fiquei pensando: então pra quê? Pra que o juizado especial se não funciona? Fala pra mim, pra quê? De enfeite, né? Pra uma pessoa leiga como eu ir lá e perder? Pra mim, filha, olha, não quero precisar nunca mais, igreja, porque é muita humilhação e pouco caso, infelizmente, sabe? A justiça brasileira, pra mim, eu sei que a gente necessita dela, mas se depender de mim, eu não quero precisar nunca mais, sabe? E se eu quero o dia que eu precisar, eu quero ter dinheiro pros advogados ir fazer, porque sinceramente, eu, né, de decepção total. Diz aqui no 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier encontrar a fé na terra, né? Será se Deus vai encontrar a fé na terra? Porque assim, porque Deus é só Ele para chegar a minha e a tua causa. Porque se depender do homem aqui na terra, igreja de verdade, é difícil, tá? É difícil, para mim é impossível. Porque é só Deus para atender a nossa oração. E mesmo assim, tá? Muitas vezes a gente ora: Senhor, faz justiça. E não acontece naquele momento que a gente espera. Não entendo porquê. Não quero saber também. Porque se às vezes a gente for ficar questionando, a gente acaba até ficando incrédulo das coisas. E não é o objetivo do canal. E não é o objetivo pra minha vida também. Porque tem coisas que a gente não vai entender. Porque a injustiça é tamanha. Mas continuaremos em oração. Então, aí ele vem falar: será que Jesus vai encontrar fé na terra, né? Sobretudo a gente vai perseverar, porque a igreja, infelizmente, com toda a injustiça, a nossa fé, a nossa perseverança em Cristo, ela tem que ser constante, tá? Porque não é algo fácil. Não é. Não é. Porque a gente está lidando com a esfera espiritual também, que ela faz tudo para querer nos desanimar, para querer nos entristecer, para querer colocar incredulidade, dúvida na minha e na sua vida. Mas temos que ter fé, tá? Então, a gente não pode permitir esse declínio espiritual.
sobre a nossa vida. Nós temos que nos manter firme, tá bom? E ter, né, a perseverança que a viúva teve, tá? Temos que estar sempre perseverando como essa viúva. Então, assim, a parábola do fariseu e do publicano. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Então, sempre vai ter aquele que acredita na sua justiça. Despreza o outro. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. Olha, era um fariseu e um publicano. Ambos foram orar, tá? Você sabe que o fariseu era aquele da lei que perseguia Jesus. E o publicano era aquele que cobrava impostos. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. E aí ele diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto eu ganho. A gente vê também que quando ele sobe para o templo para orar, o que acontece? Era um costume, tá? Era uma tradição, era algo normal. Igual você ora, hoje a gente sabe que Jesus falou para a mulher de Samaria, né? Os adoradores buscarão em espírito e em verdade, onde estiver, né? Mas nessa época, eles oravam constantemente, tá? Havia períodos de oração que tinha o sacrifício da oração da manhã, da tarde, e assim as pessoas podiam ir ao templo a qualquer momento para orar. O templo estava lá disponível para orar, tá? No entanto, que eles pagavam imposto para isso acima de 19 anos, acho que era 19 ou 20. E aí ele fala assim: Jesus, 2 vezes por semana. Mas você sabe que o jejum na lei mosaica, ela não era obrigada 2 vezes por semana, tá? Somente o jejum do dia da expiação. Mas eles jejuavam na segunda e na quinta. E davam dízimo de tudo, né? Quanto ganhada, como um típico fariseu da época, tá? Dava o dízimo de tudo. Não somente do seu salário, tudo. Do hortelã, do endro, do cominho, do tomate. Tudo eles davam dízimo. Era a maneira deles se mostrarem superior aos outros, ok? Se mostrar superior, se sentir superior, superioridade, tá? Então eles se sentiam. Mas aí diz assim, no 13, olha o publicano. No 13, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele sabia que ele era pecador. Igreja, o segredo está em você saber que você é um pecador. Eu lhe digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, igreja, por quê? Tem gente que se acha que é melhor que o outro, né? Não, porque eu dou dízimo, porque eu tô na igreja. E a humildade? E dentro, eles estavam orando em silêncio, tá? Eles não estavam orando, gritando. Eles estavam em silêncio, tá? No íntimo, oravam no íntimo. O fariseu que em pé orava no íntimo, tá? O tempo orava um fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, ou seja, em espírito, tá? Ele não estava falando alto, mas Deus é aquele que sonda dos corações. Então, para mim e para você, fica a dica aí. Então, quando ele fala que tem misericórdia, ele estava pedindo ali, sabendo que era só Deus, né? Para lhe perdoar os pecados. Isso é muito importante. O publicano não consegue reconhecer que ele é pecador. A gente tem que reconhecer que a gente é pecador. Tem gente que não reconhece não, tá? Porque ninguém é justo diante de Deus, tá? Nossos pecados, eles foram perdoados e justificados. A justificação foi acreditada na minha conta ali, né? Foi justificada na conta de Jesus, tá? E não é uma justiça minha, não é um mérito meu. Foi um mérito de Jesus. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, tá? Foi o mérito de Jesus. Então, o que a gente faz? Ora, tá? Porque Deus, ele esquadrinha, ele sabe a intenção do meu e do teu coração. Então, às vezes as pessoas julgam a gente, meu Deus do céu, eu fico só olhando e falando, meu Deus. Por isso que não é bom a gente julgar as pessoas, né? Não vou dizer que a gente não comenta, cara, comenta, por favor, que ninguém é doido aqui. Mas a gente sair julgando em outra torta direita não pode. Vamos lá, Jesus e as crianças.
O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nela. Ao ver isso, os discípulos repreendiam aqueles que tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixe vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela, tá? Então, Deus, ele chama, fala: Não, deixa as crianças, não vai impedir, não. Elas são puras, elas não têm maldade. Eu e você temos, essas crianças não têm. E muitas vezes tem gente como eu e você que ainda não consegue ter maldade. Digo-lhes a verdade, que não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará. Por quê? Porque a criança é pura, tá? Ela tem uma dependência total dos seus pais, das pessoas. Então, assim, ela é franca. Ela é absoluta sinceridade. A criança, ela é sinceridade pura. Era que meu filho ele é tão sincero que eu falo: Mateus, o que é isso? Ai, mãe. É muito sincero. Mateus sincero. E é assim, né? Porque a criança, ela é muito pura. Então, assim, gente que impede. Eu sempre costumo dizer, a criança, ela é muito... Igreja, eu amo criança, tá? Eu gosto muito de criança. E tanto que um dos meus chamados é com criança. Como psicóloga clínica, eu atendo muito adolescente, criança também. É o meu forte. Então, assim, não é um trabalho fácil? Não, não é, né? Mas é um trabalho que eu amo, né? Quando Deus prepara, assim, para me atender um adolescente, eu invisto ali naquela alma. E o retorno vem do Senhor, né? Então, Jesus... Então, isso aqui é muito interessante. A gente não deve perder esse foco, tá bom? Vou colocar aqui para mim não esquecer, para me escrever aqui, 18:10. Deixa eu já escrever. Então, vamos lá. Jesus e o homem rico. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus, né? Então, Jesus deixa bem claro: quem é bom é somente Deus. Jesus, nenhum momento quis usurpar a glória do Pai, tá? Mostrando que somente o bom é Deus. Aí, ele diz aqui assim: Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Ele diz assim: tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Ele obedecia os mandamentos, mas ao ouvir isso, disse Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Jesus falou assim: vende o que você tem. Quando ele ouviu isso, nossa, não consegue, igreja, né? Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Igreja, quantas pessoas ficam tristes? A gente vê cada história na TV, que história que fica barbarizada. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Sabe, igreja? Às vezes você vê reportagem de pessoas com casas, mansões de 20, 30, 50 milhões. Tem gente querendo um pão duro, catando no lixo, não tem, né? Você vê os extremos da sociedade. Vendo o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. É uma hipérbole, tá? Mas Jesus está dando um exemplo. Por quê? Porque, igreja, as pessoas, elas se apegam demais com os bens materiais, sabe? Muito, igreja. Nossa, tem gente que é tão apegada que não consegue dividir o que tem. Igreja, não tô falando que a gente tem que, né? A gente tem que aprender, igreja. Esse homem, ele era rico. Mas quando Jesus fala nessa hipérbole, né? Tanto dele vender tudo e coisa, não é que ele tinha que ficar pobre. Era ele dividir, tá? Jesus mostrando que ele precisava abençoar, que ele precisava dividir. Mas ele não conseguia, porque Jesus estava tendo uma conversa franca com ele, tá? Mas ele não estava conseguindo enxergar. Oh, xarabalassuribi de comanai. Isso é muito duro, igreja, tá? Então, a gente vê, vamos continuar aqui. Então, Jesus estava falando de coisas futuras, Jesus estava falando de salvação, Jesus estava falando da vida eterna, e ele não estava entendendo, tá?
Porque a eternidade não pertence a esse mundo. É algo eterno, após a morte. Então, os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Como assim? Então quem é que vai ser salvo? Poxa, se o homem, ele segue os 9 mandamentos. Ele só não quer vender. Então, assim, então ele não ama Deus sobre todas as coisas. Porque se ele amasse a Deus sobre todas as coisas, como ele vem descrevendo no mandamento, ele abriria a mão. Não, Senhor, vamos abençoar e vou te seguir. Entendeu? E não é fácil, igreja. É muito difícil. Ainda mais quando a gente vive da dependência do mundo. Tá? E Jesus respondeu. Olha o que Jesus respondeu. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para mim e para você? Né? O que é impossível para mim e para você? É possível para Deus. Então, Jesus ele vem na contramão, tá? Mostrando que a gente tem que sim ser dependente dele. Total, tá, igreja? Totalmente dependente de Deus. E não é fácil, igreja. Olha, tem hora que eu falo, Senhor, dai-me sabedoria e direção. E Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai e filho por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Jesus estava assim, ó, você não está perdendo, você está me seguindo. Então você não está perdendo. Então Pedro falou, eu deixei tudo, eu estou te seguindo, como é que vai ficar? Tá? Então assim, a gente não perde em seguir Jesus, a gente só ganha. Então, porque a gente está falando não de uma era presente, mas de uma era futura, tá? Porque a era do pecado, ela traz desgraça, ela é efêmera e passageira. Agora, a era futura, ela foi instaurada ali na vinda de Cristo. Então, é algo tremendo, tá? Prossigamos. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Vamos lá? Jesus chamou à parte os 12 e disse, estamos subindo para Jerusalém e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Jesus está falando assim, a gente vai subir e aquilo que foi dito de mim já está às portas e vai se cumprir. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, insultarão, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. Jesus começou a descrever todas as suas dores, tudo que ele iria passar, tá? Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, insultarão, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. E no terceiro dia ele ressuscitará. Então, quem é que matou Jesus? Não foi os gentios? Não foi os judeus, os fariseus, foi os gentios, tá? Então, deixa bem claro aqui. Gentios mata Jesus. Então, a gente vê que Jesus diz claramente. E aí, depois diz assim... E os discípulos não entenderam nada dessas coisas. E o significado dessa palavra estava oculto. E eles não sabiam do que estava falando. Então, oculto. O significado dessa palavra estava em oculto. Então, eles não conseguiam perceber. Igreja, tem coisas que o Senhor não permite que a gente entenda. Porque a gente não está preparado, tá bom? E não é fácil, tá? O Senhor só revela quando Ele quer. Vamos continuar aqui. Um mendigo cego recupera a visão. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Um cego à beira do caminho pedindo esmola. Olha pra tu ver. Porque ele era cego, tá? E quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Ele era cego, mas não era surdo, ok? Então ele ouviu. E quando ele ouviu, ele sabia quem era Jesus, porque com certeza ali ele ouvia falar de Jesus, dos milagres. Então ele pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam diante dele o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, igreja, a gente vê que esse cego aqui, ele persistia. O único instrumento que ele tinha era a sua fala, tá? Quando ouviu, o instrumento dele era a fala e o ouvido. Então ele sempre podia gritar, ele não podia ver, mas ele podia gritar. Então foi o que ele fez. Então, os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto.
Gente, quantas pessoas querem que eu e você fique quieto quando a gente tá na presença de Jesus? Não tem como ficar quieto na presença de Jesus, né? Gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, ordenou que o homem lhe fosse trazido, e quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Olha, o que você quer que eu lhe faça, né? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Meu Deus. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Igreja, ele, pela fé, pela persistência, ele foi curado, tá? E diz assim: imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores. O povo via os milagres de Jesus, tá? Eles viam, dava louvores, mas mesmo assim crucificaram Jesus. Então, aquele meu povo que beijou Jesus foi o meu povo que crucificou, o meu povo que viu o milagre do cego, é o meu povo que crucificou Jesus, né? Jesus, ele quer que a gente venha, como eu posso dizer, ser mais sensível à voz do Espírito, tá? Porque aqui não é uma história de carochinha, é algo que aconteceu, foi algo verídico, que a gente venha persistir sempre, tá? Na perseverança de buscar a Deus, na oração, na lealdade, na fé, que a gente venha persistir sempre, que a gente não venha desistir. Olha, porque a igreja é tanta coisa que acontece para parar a gente no caminho que não é fácil. Igual esse cego aqui. Para a boca! Deixa Jesus! Quantas pessoas querem nos calar? Quantos problemas, quantas situações querem nos paralisar? Mas nós temos um Deus que está esperando eu e você. Não deixe de orar. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente não ora, a gente não fala com Deus, tá? Porque a gente fala com um amigo, fala com o marido, fala com o filho, fala com tudo. Mas a gente tem que falar com Deus. Não canse, não cesse de orar, tá bom? Deus abençoe. Tenha uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Fica na paz.